E aí você, beleza? O que tem em comum? Tachos usados normalmente para se fazer doce, moedas, principalmente algumas mais antigas, a Estátua da Liberdade e essa miniaturazinha aqui ó, de um deus Inca. Todos esses materiais têm em comum a presença do metal cobre na forma metálica pura ou na forma de ligas. Os tachos, a gente até chama de tachos de cobre, que usamos muito para fazer doces. Eu lembro de ver minha avó fazendo doce de leite em tachos de cobre. Moedas das mais antigas às mais recentes têm cobre. As moedas de 5 centavos hoje usadas aqui no Brasil têm uma cobertura externa de cobre. E também a Estátua da Liberdade, não sei se você sabe, a Estátua da Liberdade é externamente recoberta com metal cobre. E esse materialzinho também tem uma liga de cobre. O cobre, quando ele corrói, oxida, ele gera uma camada externa azulada ou esverdeada, dependendo do grau de corrosão que ele atingiu. Na Estátua da Liberdade ele fica verde. Esse material aqui, ó, dá para enxergar de perto ali, ó, que ele adquire uma coloração azulada na parte em que sofreu a corrosão. Essa corrosão do cobre tem um nome específico. Forma-se um material que é conhecido por zinabre ou azinhavre. A questão do caiu no Enem, que eu vou resolver aqui hoje, e depois mostrar uma experiênciazinha associada a ela, fala do zinabre. Vamos lá? Simbora resolver. Segundo o nosso exercício, o cobre metálico sofre oxidação formando o tal do zinabre. Ele quer algo que possa impedir a formação do zinabre. Então eu associei essas informações da seguinte maneira: impedir a formação do zinabre é impedir que o cobre sofra oxidação. E o cara propõe que vai fazer isso colocando um metal associado ao cobre. Ele quer saber que propriedades esse metal associado ao cobre deve ter para impedir que o cobre sofra algum tipo de processo de oxidação. Então, como é que o metal vai ajudar? Como é que ele vai atuar impedindo que o cobre oxide? Ué, só tem uma forma. Ele deve oxidar mais. Ele deve oxidar no lugar do cobre. E aí, que característica o metal deve ter para que ele oxide no lugar do outro? Ele deve ter maior caráter ácido? Não. Primeiro que metal não tem caráter ácido, e sua possibilidade de reagir não está associada a esse caráter. Segundo, maior número de oxidação. Número de oxidação é o nosso famoso NOx. A reatividade do metal não está associada ao seu NOx, sem contar que metais na forma metálica são substâncias simples e tem NOx zero. Vamos pular a letra C por motivos evidentes. Vem na D. Menor capacidade de reação. Menor não. Tinha que ter uma maior capacidade de reação. Ele tinha que ser mais reativo que o cobre para oxidar no lugar dele. E letra E, menor número de elétrons de valência. Elétrons da última camada não têm relação direta com a reatividade do metal. Então sobrou a letra C mesmo, menor potencial de redução. Potencial de redução, simbolizado por E0 Rad, ele mede a tendência do metal de sofrer redução, ou seja, a tendência de reduzir. Mas na verdade ele acaba medindo tanto a tendência de reduzir quanto a de oxidar, que são duas reações contrárias. Veja bem, quem tem um maior potencial de redução é aquele cara que reduz mais. E quem tem um menor potencial de redução é aquele cara que reduz menos. Segundo a letra C, o metal que vai ser colocado em contato com o cobre e vai impedir que ele oxide deve ter um menor potencial de redução. Por quê? Se esse metal reduz menos, isso significa que ele oxida mais. Sim, ele vai oxidar no lugar do cobre. Então, potenciais de redução medem reatividade. Quem tem maior potencial de redução vai reduzir. Quem tem menor tende a oxidar. Letra C. Lindim. O texto do exercício nos conta que o tal do zinabre é tóxico. Bom, penso eu que em uma moeda isso é muito pouco preocupante pra gente, mas já nos tachos de cobre, aqueles que eu falei que são usados para fazer doce, isso não é bom negócio não, né? Você fazer doce e incorporar no doce material tóxico, Deus me livre. Por isso que eu sempre ouvi falar que as pessoas que vão usar esses tachos de cobre lavam eles antes com vinagre. É vinagre, uma solução ácida consegue tirar essa superfície de zinabre em volta do cobre. Vamos fazer algo parecido aqui, ó. Eu tenho uma moedinha de 5 centavos, 0 bala, bonitinho, olha aqui, ó. E uma outra mais judiada, já mais com o início de um processo de corrosão. Vou colocar ela numa solução ácida e vamos ver o que vai dar, ó. Coloquei a bichinha na solução ácida, dei uma belengadinha nela aqui dentro e veja, menino, já ficou bem parecida com a original, com aquela novinha, né? Realmente perde a sua superfície de óxido e o copo fica 0 bala, bonitão. Pena que a moeda continua valendo 5 centavos, ou seja, nada.